A harmônica de vidro. O estadunidense Benjamin Franklin, criador do para-raio e das lentes bifocais, é mais conhecido por seus experimentos com a eletricidade, mas sua invenção favorita foi, na verdade, um instrumento musical inspirado pelos sons produzidos ao friccionar dedos molhados nas bordas das taças de vidro, conhecido como copofone. E aí a gente vai ter alguns complementos no texto, e ele nos diz no comando: o texto sugere que cada vidro, ao ser friccionado, vibra com sua respectiva frequência bem definida e produz um som característico. O fenômeno ondulatório essencial para o funcionamento da harmônica de vidro é, dando uma breve refletida, bem rápida, de forma bem objetiva, a gente poderia lembrar de um daqueles filmes antigos como A Ponte do Rio Kwai, onde, quando os soldados iam atravessar a ponte, pediam para eles saírem de forma. Por quê? Para que aquelas ondas que eles ficassem emitindo não provocassem uma superposição e um aumento de energia. Nesse caso aqui, nós temos um fenômeno parecido, né? Quando você vai passando, você cria uma onda, e essa onda vai sendo continuamente emitida e vai havendo o quê? Uma superposição, com um acréscimo de energia até a emissão do som, caracterizado, portanto, como o fenômeno da ressonância, na opção C. Podemos observar pela representação, na ilustração conferida na questão, que se trata exatamente de um exemplo bem clássico, ao nós podemos observar aí a reflexão total dos raios luminosos. Observe que o orifício sai o jato de água, o pincel de luz, ao atingir exatamente a água, passa a ser conduzido pelo filete de água que está saindo aí pelo orifício. Isso nos lembra praticamente de que? Do fenômeno de reflexão total que acontece exatamente nas fibras ópticas. Com isso, nós chegamos à resposta do item B, como item verdadeiro para essa questão. Uma pessoa leu um texto que citava interferências de ondas. Achou o tema interessante e resolveu ler um pouco mais sobre o assunto. E procurando na internet, achou o fragmento de texto a seguir. Duas ondas geradas por fontes diferentes, quando cruzam uma pela outra, podem gerar dois tipos de interferência, a destrutiva e a construtiva. Caso haja superposição dessas ondas, a amplitude em um ponto é igual à soma ou à diferença das amplitudes de cada uma delas. Vale a pena salientar que após a superposição, as ondas continuam se propagando sem sofrer nenhuma alteração nas suas velocidades e nos seus comprimentos. Certo dia, em um evento musical, a mesma pessoa ficou observando o público bater palmas, ao mesmo tempo em que um canhão de luz iluminava a plateia presente. Surgiu então uma inquietação. Se as duas ondas são geradas por fontes diferentes, por que ao se cruzarem não sofrem interferência? A expectativa acerca da ocorrência do fenômeno da interferência de ondas, nesse caso, fisicamente falando, bom, se a gente parar para pensar um pouco, nós estamos falando de ondas de naturezas diferentes, é algo que você pode até reproduzir em casa, né? Você não vai querer que uma onda mecânica venha interferir com a onda eletromagnética. Então, o que é que a gente pode falar? Que essa expectativa dele de que haja interferência, ela não procede, tá? O som é uma onda mecânica e a luz é uma onda eletromagnética. Portanto, contemplado na opção D. Ao observarmos as alternativas e relacionar com o texto, nós podemos perceber que, em um violão clássico, cada corda possui uma frequência natural de vibração, dependendo de sua afinação. Se uma das cordas do violão estiver afinada, existe uma maneira bem efetiva de afinar as outras cordas. Pode-se tocar a corda afinada em uma nota qualquer, que, se alguma das outras cordas estiver na mesma afinação dessa nota, ela irá vibrar sozinha. O fenômeno ondulatório que melhor explica essa situação é, à medida que uma corda ela é colocada a vibrar, as moléculas de ar que estão próximos a ela passarão também a vibrar. Com isso, uma quantidade de energia será transmitida, de forma que uma corda que esteja ali vizinha também ficará vibrando em uma frequência igual à da corda anterior.
Esse processo passa exatamente a ser denominado pelo fenômeno de ressonância, onde o corpo tende a vibrar em uma frequência natural. A alternativa, então, passa a ser para a mesma o item D. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nas minhas mãos está uma ótima questão de física que nós vamos apresentá-los agora mesmo. Vamos lá! As micro-ondas têm alta capacidade de penetração na comida, o que possibilita o cozimento por dentro e não a partir da superfície, como ocorre nos fornos convencionais. Além disso, não fazem vibrar as moléculas de vidro ou plástico que não se aquecem no interior do forno. Essa é uma questão da competência 1, habilidade 1, também envolvendo fenômenos ondulatórios. A situação descrita no texto ocorre devido a um fenômeno físico ondulatório denominado de quê? Rapidamente, meus caros, difração é o encurvamento de uma onda quando ela contorna um obstáculo. Isso não tem nenhuma relação com o que nós citamos nos micro-ondas. Interferência, o que está na letra B, é quando uma onda encontra no seu caminho outra onda. Então uma se chocaria com a outra, gerando a interferência. Também não há nenhuma relação disso no texto. Reflexão é quando a onda incide numa superfície e volta a se propagar no mesmo meio, mantendo a sua velocidade. Refração é quando ela altera a velocidade ao atravessar de um meio para o outro. Perceba que, conhecendo os fenômenos, não houve nenhuma relação de qualquer um desses quatro aqui com o micro-ondas. Agora, a ressonância, que é a resposta correta, tem a ver exatamente com vibrações de mesma frequência. No caso de um forno de micro-ondas, ele emite vibrações com a frequência igual à da água, para que alimentos hidratados possam ser aquecidos. Portanto, ressonância é quando duas fontes vibram com a mesma frequência, permitindo, portanto, que haja essa sobrecarga de energia. Meus caros estudantes, então, essa é uma questão cuja resposta correta é a alternativa E de escola, minha gente. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau. A questão fala a respeito das tatuagens, que já são costumes antigos nas populações marcar o corpo. No entanto, as tatuagens permanentes, elas não podem ser retiradas. E a questão interroga exatamente o porquê que essas tatuagens elas se tornam permanentes quando o pigmento é introduzido na pele. A nossa pele é formada por duas camadas, a mais externa por tecido conjuntivo e a mais interna a mais externa por tecido epitelial e a mais interna por tecido conjuntivo, que é a derme. Na derme, existe uma grande quantidade de matriz celular, uma grande quantidade de células, espaço entre as células e muita matriz intersticial, o que faz com que essa camada ela não se renove com muita frequência, além das fibras, dos vasos sanguíneos e dos nervos. Como essa camada não se renova frequentemente, então os pigmentos introduzidos na derme por conta dos processos de tatuagem permanecem por mais tempo, o que torna a alternativa D o gabarito da questão. A questão fala sobre o transporte de substâncias por meio da membrana plasmática, citando como exemplo uma célula de intestino, onde na região apical ocorre o cotransporte de sódio e glicose e na membrana basolateral, transporte ativo, que é a bomba de sódio e potássio, que transporta ao mesmo tempo sódio para fora e potássio para dentro da célula. Baseado nessa questão, ela pede que seja dito, caso a bomba de sódio e potássio não funcione, o que acontece com a concentração de sódio e glicose. Considerando que a concentração de sódio tem que estar maior do lado de fora da célula do que de dentro, e esse transporte é contra o gradiente de concentração, a bomba de sódio e potássio, portanto, empurra esse sódio para fora e o potássio para dentro ao mesmo tempo, gastando a energia da célula. Já o transporte de glicose e sódio para dentro da célula, ele é passivo, não gasta energia, e os dois fazem, e ocorre esse transporte ao mesmo tempo. No entanto, caso a bomba de sódio e potássio não funcione, o sódio vai entrar por difusão, mas não vai ser posto para fora pela bomba de sódio e potássio. Resultado disso, a concentração de sódio e glicose dentro da célula
tende a se estabilizar, reduzindo, portanto, a entrada dessas duas substâncias na célula. Dessa forma, a alternativa correta é a letra C. A questão afirma: homem mais gordo do mundo morre no México aos 48 anos. Bem, o Manuel Uribe chegou a pesar 394 quilos e já chegou a ter o peso de 597 quilos em 2007. Bom, eu lembro que se a obesidade é uma doença crônica de longa duração, ela pode causar comprometimentos orgânicos devido aos ateromas, ou seja, ao acúmulo de gordura na corrente sanguínea, o que pode trazer graves danos metabólicos, como a deficiência da oxigenação das diversas células dos diversos tecidos, comprometendo inclusive a pressão do indivíduo. Bom, a obesidade, sempre pelo consumo de calorias da alimentação, além do que o indivíduo pode transformar, pode ter como resultado final o acúmulo de gordura nos vasos sanguíneos, o que pode ter comprometido seus batimentos cardíacos, prejudicando o oxigênio para o fígado, um órgão multifuncional, e assim prejudicar também o transporte de nutrientes, o que pode ter levado a óbito. Inclusive, gostaria de adiantar que não apenas a alimentação à base do lipídio propriamente dito, mas o carboidrato também, quando em excesso, a glicose pode percorrer uma via secundária e acabar culminando com a produção de lipídios. Bom, portanto, pelo que está exposto, o item correto é a letra A. A questão trata de adaptação de plantas a determinados tipos de solo relacionada a uma relação ecológica. As plantas obtêm do meio as substâncias básicas e específicas para que suas reações bioquímicas possam ocorrer naturalmente, promovendo então o seu crescimento e o seu desenvolvimento, ou seja, o seu aumento de tamanho durante a vida e as diferenciações celulares. A partir da luz, CO2 e água sintetiza seus carboidratos para que possa desenvolver seus processos que demandam energia, mas utilizam do solo as substâncias inorgânicas essenciais ou os elementos essenciais, tais como o fósforo, o qual eu poderia classificar como macronutriente. O macronutriente é aquele elemento que é exigido normalmente em grandes concentrações e que é vital para que determinadas reações químicas ocorram para a manutenção da vida vegetal. O fósforo, por exemplo, ele é requerido normalmente em uma quantidade equivalente a 1000 miligramas para cada quilograma de massa seca. Isso significa dizer que, se em um solo tropical apresenta carência de fósforo, como é que uma planta vai se adaptar a essa condição? É o que indica a nossa questão, a qual afirma que solos tropicais costumam apresentar carência de fósforo. Assim, uma adaptação comum em plantas dessas regiões é a associação de fungos micorrízicos. Lembro que uma micorriza é uma associação de fungo com raiz, normalmente de leguminosas, e crescem esses fungos em suas raízes, facilitando a absorção de água e nutrientes do solo, em troca de matéria orgânica proveniente da fotossíntese das plantas. Perceba que, na imagem, nós temos uma angiosperma dicotiledônea, a qual a micorriza está ausente. Mas perceba que as angiospermas tratadas em solo tropical, com carência de fósforo, mas na presença do fungo, este fungo facilita a absorção do fósforo e, em detrimento disso, a planta oferece para este organismo o hábitat para viver e os nutrientes, uma vez que fungos micorrízos são heterotróficos. Então, a questão indica o seguinte:
Com base no texto e na imagem apresentada, a interação descrita estamos tratando de um mutualismo, ou seja, no qual ambas as espécies são favorecidas de forma obrigatória. E, portanto, o item correto é a letra C. É importante que você perceba 2 detalhes. Primeiro, na questão, a coexistência é obrigatória, mas na natureza, o mutualismo pode ser também obrigatório para pelo menos um dos indivíduos envolvidos na relação. E o mutualismo tradicional, ele é naturalmente denominado de mutualismo obrigatório, enquanto que a protocooperação, ela pode ser também denominada de um mutualismo facultativo. Ele vai abordar o processo de tratamento da água, mais preciso no processo de cloração. Quando você analisa o comando da questão, ele diz o seguinte: como a melhor eficiência do processo ocorre quando a concentração de íons hidróxidos é de 10 a menos 9 mol por litro, depreende-se que, observe o seguinte, se eu tenho que a concentração de hidroxila é 10 a menos 9, então o pOH vai ser igual a 9. E eu vou lembrar que pH mais pOH é igual a 14. Então, se o pOH é 9, o pH vai ser 5. Então, a melhor eficiência no processo de cloração, eu vou ter exatamente quando você tiver um pH 5. E quando você olha para o gráfico, que você visualiza o pH 5, a espécie mais abundante é o HClO, que é o ácido hipocloroso. Então, ele é o responsável pelo processo de desinfecção. Então, gabarito, letra D. Os autotróficos fotossintetizantes utilizam essa energia eletromagnética no processo fotossintético. E, através deste processo, esses produtores sequestram do meio o CO2, um dos gases contribuintes para a retenção do calor. Então, como consequência, esse efeito estufa deve ser minimizado. E a questão quer saber qual das opções você poderia utilizar para minimizar o efeito acelerado do aquecimento global provocado por ações antrópicas, ou seja, por ações humanas. Eu deveria assinalar a letra C, que sugere um reflorestamento maciço, como também diminuir o consumo de produtos que contenham clorofluorcarbonetos. Portanto, é a letra C. No seu enunciado, ela cita o seguinte: a fotossensibilização é um processo em que as moléculas transformam energia luminosa em reatividade química. O mais conhecido produto desse processo é o chamado átomo reativo, com o elétron desemparelhado. Altamente reativa, essa molécula induzida pela UVA pode também ter efeitos deletérios para as células. No comando da questão, ele cita o seguinte: com relação às moléculas orgânicas expostas a esse tipo de radiação, pode-se afirmar que, ora, a onda eletromagnética do tipo ultravioleta, ela apresenta um alto conteúdo de energia e ela está após o violeta, ou seja, ela não está dentro do espectro visível. E como ela apresenta um alto conteúdo de energia, ela permite um procedimento que nós chamamos de quebra homolítica, ou seja, uma cisão homolítica, onde na quebra dessa ligação você vai ficar com um elétron para cada um dos átomos. Consequentemente, eu tenho uma formação de uma espécie química com um elétron desemparelhado, ou seja, uma espécie química de alta reatividade e de alta instabilidade. Como item correto, temos a letra E. A questão apresenta 2 textos. O primeiro que fala da ameaça do aquecimento global à biodiversidade das espécies, que há uma redução na biodiversidade por conta das adaptações que os seres vivos não possuem a essa mudança climática com o aumento da temperatura, e aborda um outro texto que fala sobre as barreiras geográficas que surgem, impedindo a migração de um grupo de lepidópteros. Como eles não migram, eles continuam se reproduzindo e aumentando a sua população em apenas uma região geográfica. E apresenta também um gráfico com 2 linhas, dos quais ela quer saber qual delas 2, linha A ou B, representam a capacidade de suporte desse ambiente. Na linha A, os seres vivos oscilam sua reprodução, momentos de maior reprodução, momentos de menor reprodução.
até que em torno de 7 anos depois, essa reprodução ela passa da capacidade de suporte do ambiente, chegando a um pico muito elevado e seguido de um decréscimo até chegar à sua extinção. Por conta disso, a linha A representa a capacidade de suporte, onde os seres vivos conseguem sobreviver, tendo seus recursos e também reproduzindo. Portanto, a alternativa da questão, letra E. Ela vai abordar uma propriedade que nós chamamos de umectante, ou seja, a capacidade em reter umidade, ou seja, o processo de higroscopia. Quando você trabalha a molécula da glicerina, ela é um triol, ou seja, eu tenho a presença de 3 hidroxilas. E isso permite, com a água, a formação das ligações de hidrogênio. Essas ligações elas são caracterizadas quando a região parcialmente positiva de uma molécula é o hidrogênio e a região parcialmente negativa é o flúor, o oxigênio ou o nitrogênio. Como resposta correta, a letra E. Uma questão que vai abordar uma reação orgânica, onde você tem a transformação da quitina em quitosana. Esse processo de transformação, quando você analisa as duas estruturas, o que está sendo retirado aí é o chamado grupo acetil, CH3-C-O. A retirada desse grupo acetil caracteriza um processo de desacetilação. Gabarito correto, letra D. A questão cita o seguinte. Na seleção de substâncias que atuem no controle do mosquito Aedes, uma substância importantíssima é o metopreno. Ele atua na fase de desenvolvimento do mosquito, impedindo que seu ciclo seja concluído. Esse composto é um larvicida utilizado em larga escala. A estrutura do metopreno possui um grupamento éster, e aí vamos lembrar que o grupamento éster ele tem a região do carboxilato, conjugado com ligação dupla, um grupo metóxi, que no caso vai ser o CH3 oxigênio, ligado a um carbono terciário, que é um carbono que está ligado a outros 3, e 5 carbonos sp2, que são carbonos que fazem uma dupla e 2 simples. Quando ele cita a expressão conjugado, é exatamente porque você vai ter ligações duplas alternadas próximas ao grupamento do éster. Então vejamos. Na letra A, observe que a ligação π da região do carboxilato ela não está alternando com a ligação π da região circulada. Então, para que isso ocorra, vamos ter que ter a presença de π, não π, π. Então, por exemplo, na letra B, essa região é uma região que ela está conjugada, porque eu vou ter ligações π alternadas, né? π, não π, π, não π, π. Porém, na letra A, esse sistema de conjugação ele não é obedecido. Porém, a letra B não é a letra correta, porque ele fala da presença de um grupo que nós chamamos de metóx. E essa região, ela vai caracterizar um grupo do tipo etox, já que eu tenho 2 carbonos. Na letra C, o sistema conjugado não é obedecido. Então, eu tenho uma ligação π, depois eu vou ter 2, 3 ligações simples para ter novamente uma π, o que não vai caracterizar o sistema de conjugação. Na letra D, observe, vamos ter a região do éster, que é a região do carboxilato, vamos ter ligações π alternadas, caracterizando o sistema conjugado, vamos ter a presença de um grupo metóxi, que está ligado a um carbono terciário, que é um carbono que está ligado a outros 3 carbonos, caracterizando assim o grupo correto. Então, letra D de dado.